Gravando. Sejam bem-vindos a mais um LusaCast, o nosso podcast da Lusa. Aqui falamos sobre ideias que inspiram e ideias que também conectam. Eu sou Priscila Freitas e tenho comigo meu colega Marcelo Neves, que veio para me ajudar a falar de tecnologia. O nosso tema de hoje vai ser tecnologia sem hype, métodos, governança e resultado. O meu convidado é o Flávio Leite, executivo da Motengil, especialista em TI e head de TI da organização. Flávio, muito bem-vindo! Obrigado, prazer estar aqui com vocês, né, dividindo esse bate-papo. Espero que seja bem fluido e que a gente consiga trazer muitos insights positivos para o público. Obrigada. As pessoas devem estar se perguntando por que eu não estou sozinha, porque normalmente eu faço podcast sozinha, né? Eu tive que fazer um convite ao meu Tech Advisor, porque eu achei que esse papo teria que ter uma pessoa mais tech, uma pessoa mais que conhecesse mais, que tivesse mais sabedoria em TI, para que esse papo fosse mais rentável para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, eu queria começar com você me contando a sua história. Claro. Quem é Flávio? De onde é que Flávio veio? Como é que começou a sua carreira em TI? Assim, não precisava. TI não é nenhum bicho de sete cabeças. A gente não morde, né, Marcelo? Então, assim, acho que não precisaria ter mais. Vocês conduziriam isso com muito... Obrigada, mas eu fiquei com medo. Muito sucesso, eu tenho certeza disso. Bom, minha carreira em TI começou antes dos anos 2000, né, que eu me formei em 98 na PUC. E logo eu já fui para empresas de consultoria por causa do bug do milênio, que foi que a gente estava muito na época, né, 98, 2 anos antes, e estavam todas as empresas com medo. E naquela época teve um boom de ERPs, de implementação de ERPs, porque estava todo mundo com medo do legado, dos sistemas legados, o que ia acontecer com a virada do ano 99 para 2000, etc. Isso me levou a trabalhar em consultorias de SAP, né, que na época era o boom do momento, a inteligência artificial da época, que hoje é o ERP de maior sucesso no mercado corporativo. E isso fez com que eu vivenciasse muitas experiências em diferentes indústrias, porque quando você está na consultoria, você vivencia o negócio da empresa que você está atuando naquele momento, não um negócio igual hoje, por exemplo. Eu estou na construção civil, então eu vivencio a construção civil. Mas quando você está em consultoria, você vivencia o negócio daquele projeto específico. Então eu passei por indústrias de bens de consumo, alimentícia, financeiro, automobilística, tech. Então, assim, isso fez com que eu tivesse uma bagagem, um conhecimento, adquirisse um conhecimento muito generalista. Uhum. E que eu acho que isso é um diferencial hoje no mercado. Eu não conheço só de um negócio, eu conheço de vários negócios. E a aplicabilidade de uma solução, ela não é específica para um negócio, ela pode ser... na tecnologia, a gente tem um leque mais amplo para isso, né? Que a gente pode adotar uma solução em diversos mercados, em diversos setores diferentes. Soluções, exatamente. Então, esse é um misto do Flávio. O Flávio é uma pessoa que veio da consultoria, mas que hoje virou o lado da mesa, que hoje está do lado da empresa que não é uma tech, né? Assim, a tecnologia é uma área de suporte, não é uma área fim da empresa que eu trabalho hoje. E em diversas empresas que eu trabalhei antes, era o contrário. A gente trabalhava para a tecnologia. Hoje eu trabalho para a construção. Amanhã eu posso estar trabalhando para um automobilístico, para um alimentício. O mercado me moldou dessa forma. Boa. E eu gosto disso. Eu acho que isso amplia. Além de ampliar, ela além do conhecimento, ela também dá para a gente uma variedade muito grande de noção no nosso dia a dia, de conhecimento que a gente pode atuar, de como a gente pode fazer, de problemas que a gente já vivenciou e vivencia. Legal. Então, é um resumo bem breve, é isso. resumo dos 25 anos, né? 27, Me diz uma coisa, e quais são os maiores erros, assim, que as empresas, quando querem modernizar tecnologia, modernizar TI como um todo, em ambientes como o seu, de infraestrutura? Tá. Eu tenho muito uma verdade comigo que eu, nesses 25 anos, 27 de carreira,
que todas as empresas, elas são formadas por 2 pilares, basicamente. Processos, pessoas. Então, a gente vai falar muito sobre isso aqui, e vocês vão me ver falando muito, porque é o que eu acredito. E é o que eu vejo, e é o que eu trabalho no meu dia a dia. Então, eu acho que, quando você me faz uma pergunta de onde que as empresas falham, é quando elas não têm processos ou pessoas como objetivo fim daquilo que elas estão tentando modernizar. Você pega, por exemplo, processos falhos, processos que não são bem definidos, não são bem desenhados, geram muito prejuízo para a empresa. Retrabalho, erros, etc. Pessoas colocadas em lugares que elas não são as melhores ou para fazer aquela função ou que elas não estão se sentindo valorizadas o suficiente ou que elas não se sentem à vontade para exercer aquela função ou que elas não têm um conhecimento para exercer aquela função, também causam um prejuízo enorme para a empresa. Então, eu falo muito que um bom profissional custa caro para a empresa, mas um mau profissional custa mais ainda, dependendo da decisão que ele tomar. Porque pode ser uma decisão que traga um prejuízo enorme para a empresa. Então, eu acho que são esses 2 pilares que definem se a modernização vai ser de sucesso ou não. Se o foco for pessoas ou processos, aí é porque você tem um objetivo claro, você tem um fim claro, é porque você tem um foco. Agora, se não tiver um envolvimento de pessoas ou de processos, aí eu acho que fica uma coisa vaga, fica uma coisa aberta, fica uma coisa sem sentido, sabe? Ou seja, trocando em miúdos aqui, não adianta a gente investir em tecnologia sem que a tecnologia melhore algum processo. É Exatamente. Isso? Sem que a tecnologia venha Ou para... pessoas. Ou pessoas. Isso. Ou seja, eu penso no processo que eu preciso melhorar e qual tecnologia o eu posso processo vem encaixar antes ali. da tecnologia. Entendeu? A tecnologia ela não vem antes do processo. O processo vem antes da tecnologia. A tecnologia ela é a ferramenta para você fazer a modernização. Entendi. E como é que é isso com as pessoas, especificamente? Porque está na moda a gente dizer que pessoas na frente, que é tudo sobre pessoas. Mas, para mim, ainda é uma incógnita, assim. Como é que eu coloco essa tecnologia e essa pessoa e penso nesse processo que essa pessoa vai realizar com essa tecnologia? As pessoas ainda têm muito receio da tecnologia e medo dessa tecnologia? Porque a gente está falando de pessoas de mais diversos níveis, né? A gente usa acho tecnologia... que as pessoas não têm medo. Acho que as pessoas, elas têm... como é que eu posso explicar? Acho que elas têm uma dificuldade em executar os processos, dependendo do que a gente está falando, do setor que a gente está falando. Por exemplo, eu tenho um problema muito, muito grande de baixa de materiais em armazém. É um problema comum da construção civil. Porque a hora que faz o consumo daquele material para uma obra, eu tenho que dar a baixa nele no sistema. E se a pessoa não executa esse processo... Coisa básica, né? Acaba com o meu inventário, acaba com o meu estoque, acaba com o meu controle, acaba com a minha gestão. Acaba com o sucesso da operação. Acaba. Então, assim, as pessoas, elas são tão fundamentais quanto o processo, porque são elas que vão executar os processos. Entendi. E elas têm que estar treinadas, elas têm que estar cientes que aquele processo, qual que é a finalidade daquele processo, para que ele serve, como que ele é executado e qual a importância disso dentro de um todo, né? Claro. É quase como você fala muito, Marcelo, que é o letramento dessa pessoa, da pessoa entender a importância disso. Fala um pouquinho sobre isso aí, Marcelo. A gente comenta muito aqui, Flávio, que a gente tem uma tríade, né? Antes, ainda mais no mundo da IA, né? Que é a novidade, é o hype, né? A tríade é pessoas, processos e dados, né? Se eu tenho esses 3 pilares bem fundamentados, com certeza nós temos um sucesso, por exemplo, na implantação de uma ferramenta de IA, claro. uma metodologia de IA, seja o que for, né? E você tocou no ponto certíssimo, né? As pessoas estando bem treinadas, bem qualificadas, tendo foco na empresa, nas pessoas, tendo esses processos bem definidos e elas valorizando esses processos, com certeza terem dados corretos para trabalhar. Eu só não falei dados, porque eu acho que dados é consequência. Exatamente. Entendeu? Você tem pessoas executando os processos de forma correta, você vai ter dados bem
seguros e assertivos da sua empresa. Isso é o sonho, na verdade, né? É o que vem, o antes, o durante ideal. e depois, isso é o ideal. sonho. Então, já que isso é um mundo ideal e que às vezes a gente não consegue conquistar esse mundo ideal, o que é transformação digital real na sua área e o que é só fachada? O que você tem visto? O que as pessoas conseguem fazer mesmo de transformação digital na infraestrutura, na construção? E o que é só fachada? Pô, é impossível. Eu só vou colocar aqui porque tem que ter esse nome por alguma razão que eu também não sei, mas é impossível. Olha, transformação digital, para mim, é tudo que envolve melhoria de processo de pessoas. Como eu falei no início, eu vou falar muito sobre isso. Porque esse é o foco para mim. Então, a transformação digital, ela não acontece por si só. Ela não acontece sozinha. Então, ela tem que ter um objetivo. Então, assim, eu vou fazer uma transformação digital na empresa, mas o que eu vou melhorar na empresa? Qual o processo que eu vou rever? Como que ele vai ser executado? Por que eu vou alterar esse processo? Quem que vai executar ele? A que custo que isso vai ser feito? E qual que é o resultado que isso vai dar? Para eu conseguir medir se isso é essencial ou se isso é supérfluo. Eu acho que a transformação digital ela é muito baseada nessas 5 perguntas. Por quê, quem, como, onde e a que custo. Você acha que as pessoas, às vezes, fazem ou querem fazer coisas que não conseguem responder a todas essas perguntas e, no final, é pior do que não fazer? Eu tenho certeza. Eu acho que muitas pessoas fazem projetos sem saber as consequências daquilo que vai ser feito. Eu passei, na minha época de consultoria, eu passei por experiências diversos projetos que, por exemplo, a pergunta quando não foi respondida da forma correta. Isso gerou um projeto que era 4 milhões e virou para 12 milhões. Exatamente. Só uma pergunta mal respondida. O que aconteceu? Uma empresa, preciso citar nomes, ela fez um levantamento que ela queria fazer um desenvolvimento de um software de chão de fábrica para ela, que ia comunicar com o ERP, ia gerar um BI, etc. Projeto gigantesco. E ela fez um desenho de processo, fez certo, corretamente, foi lá, desenhou os processos. Antes de fazer a ferramenta, eu vou desenhar os processos. Só que até do término do desenho da ferramenta até a contratação da empresa que ia desenvolver, passou 1 ano e meio. Ou seja, os processos já não eram mais os que estavam desenhados. Então, na primeira entrega que foi feita, a empresa reprovou. Falou assim, não, mas meu processo não é desse jeito. Aí a consultoria se defendendo falou, mas é o que está desenhado. Mas 1 ano e meio já se passaram. Mas aí eu falo assim, então eu não aprovo o que está desenhado. Aí acabou o projeto. Complicado. Ou seja, isso aí é a fachada, talvez? Que as pessoas... assim, tem muita gente que faz por fazer. Ou para não estar atrás do concorrente, ou pelo hype, por exemplo. Mas esquecem de fazer essas 5 perguntas que são básicas. E que vão definir se o seu projeto vai ter um sucesso ou não sucesso. Que eu vou anotar aqui. Por quê? Perguntar para vocês. Como, quando, quem e a que custo. Perfeito. E o a que custo muda tudo, né? Muda o ponteiro aí de tudo. Assim como todas as outras perguntas. Todas têm o mesmo peso. Não tem uma pergunta que é mais pesada que a outra. Entendi. Por que eu preciso fazer aquilo? Por quê? Quando eu posso ou eu preciso entregar aquilo? Com quem eu vou contar? Quem que vai executar? Eu estou fazendo isso para quem? E quem vai executar também? Isso. A equipe que eu tenho, porque às vezes a pessoa não tem nem equipe, né? Pois é, porque se eu estou fazendo isso para alguém, é porque é essa pessoa que vai ter que executar. Ele vai ser o responsável, vai ser o pai da criança. Você tem muitos pais aqui, Marcelo, para te ajudar? Tem filho feio não, né? Filho feio normalmente não tem pai, não. Só os bonitos. Você tocou num ponto bem importante quando ele fala de perguntas, né? Nós temos uma metodologia de desenvolvimento de IA que realmente fala sobre pense, modele e automatize, né? E no pense eu sempre destaco a questão da pergunta. Aonde eu quero chegar, né? E o interessante é que eu usei até essa montagem dessa metodologia na Lusa, por quê? Eu fiz um curso da Hebraica de Israel, e lá eu notei que as famílias de Israel, quando o filho chega em casa, ele não pergunta para o filho, o que você aprendeu hoje? Ele não faz isso, ele pergunta assim, o que você perguntou hoje na aula?
quais perguntas você fez na aula Sim. para ver o quanto a criança aprendeu realmente e quanto ela está interessada em aprender. Né? Sim. E quando falamos em qualquer metodologia, em qualquer negócio, principalmente quando envolve processos, quando eu sei fazer a pergunta certa, eu vou ter o resultado adequado. É o que você destacou bem quando você comentou aí. A pergunta, às vezes, ela é mais importante do que a resposta em si. Você fazer o questionamento, existir um questionamento já é alguma coisa diferenciada. Porque, às vezes, as coisas chegam tão, ou top-down, ou, às vezes, mesmo, né, na horizontalidade da empresa, que você faz sem questionar, sem entender o que você está fazendo. Você vai no automático. E isso gera, pode gerar, né, um prejuízo muito grande para a empresa. Tem, assim, alguma iniciativa que você aconselhe? Alguma não. Falar algumas, assim. Uma empresa de construção civil pequena, tá? Realidade brasileira. Ali, aquele cara tem 2 sócios, às vezes ele é um cara pequeno. Algumas iniciativas, assim, que ele possa fazer para melhorar. Não vamos, foco em pessoas e processos. Mas ele não entende isso, coitado. É só ele. Às vezes ele e um sócio saiu da faculdade, está abrindo um pequeno negócio de construção, faz umas licitações ali. E o que é que ele pode fazer para melhorar isso em termos de tecnologia? Tem alguma dica, assim? Para o brasileiro? Não especificamente nisso, mas é porque o nosso mercado, né, é B2B, então, assim, é muito difícil você ter uma empresa com esse perfil. Sim, né? No seu caso, só tem empresas já grandes, né? Você poderia estar falando de uma empresa de construção de apartamentos, de prédios, que aí você tem uns cenários de empresas menores atuando, engenheiros que acabaram de sair da faculdade, que conseguem com parcerias fazer alguma construção e etc. O nosso mercado é diferente. O nosso mercado, eu trabalho com construção civil pesada. Então, eu não tenho muitos clientes. Eu devo ter 20 clientes, 15, no momento. Isso varia muito. Mas são 20, 15 clientes que me dão um faturamento. É porque uma obra nossa que nós ganhamos agora, que vai ser o primeiro túnel submerso da América Latina, que é o túnel que vai ligar Santos ao Guarujá. A Mota-Engil que ganhou esse projeto, no governo de São Paulo. É um projeto de 6 bilhões de reais. Vai ser executado até 2030. Então, assim, são projetos de 4, 5, 6 anos, com valores bilionários e muito grandes que são... Então, assim, esse cenário de pequenas empresas, ele não é muito o cenário que eu vejo hoje na construção civil pesada. Sabe? Claro. E nesse caso específico, o que é que vocês já estão usando na prática mesmo para atender esse tipo de mercado? Eu imagino que vocês sempre fizeram isso? Sempre fizemos. Sempre. Coisas assim Não, difíceis. Esse não, porque é o primeiro da América Latina. É uma obra inovadora até aqui. Isso. Mas aí nós fizemos uma parceria com uma empresa que já é especializada nesse tipo de projeto. Entendi. Que já fez isso em outras partes do mundo e que vai trazer essa tecnologia para cá junto da Mota-Engil. Ou seja, parceiros também, parceiros, né? Claro. É importante sempre. Identificar o parceiro certo. Um negócio que você está me dizendo aqui, bom, não é um negócio que a gente fazia, não era um negócio que a gente dominava, então eu vou procurar aqui um parceiro, porque eu vou construir o primeiro túnel da América Latina. Isso dá quantos quilômetros, gente, de Santos ao Guarujá? Deve ser muito longe. Não sei te falar de cabeça. Mas, enfim, são 6 bilhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É um projeto muito grande, interessante. E além da construção, nós ganhamos também a concessão. Então, além da construção da obra específica, nós temos a concessão durante 30 anos do túnel. Legal. Excelente. Você falou de consultoria, né? Você passou por consultoria. Eu sempre falo, quem passa em consultoria vai acabar oxigenando algum negócio, né? Onde vai dar a consultoria, né? E a empresa que está contratando a consultoria ensina algum negócio para a consultoria, né? Esse é o grande aprendizado. A pergunta é a seguinte: quando você passou por consultoria, passou por governos, passou por setor privado, o que você entende que muda na hora da decisão tecnológica para cada um desses segmentos? É sempre prazo apertado? É sempre a questão de melhor modelo? O que muda na essência, na decisão estratégica para a tecnologia? Tá. Eu passei por vários mercados mesmo, inclusive no governo, foi uma coisa que eu não tinha citado. Eu trabalhei para o governo de Minas, eu fui subsecretário de uma pasta do governo da Anastasia. Foi uma experiência muito interessante, muito enriquecedora. Conhecer
o ambiente político, conhecer o ambiente fora do ambiente privado, né, o ambiente público, como que ele funciona e o que não funciona também, tem muito, principalmente isso. A gente vê muito o que não funciona ali dentro. E são mercados muito diferentes. Então, assim, isso só deles já serem diferentes já gera essa mudança, né? Existem mercados e projetos e soluções que você tem uma flexibilidade maior, que você tem uma pressão menor, que você lida com prazos mais estendidos, etc. Agora, por exemplo, quando você trabalha no governo, a pessoa tem um mandato. Então, não adianta eu fazer um projeto de 5, 6 anos. Porque essa que é a dificuldade. Uma das dificuldades do Brasil, do ambiente político, ninguém pensa em 10 anos. Todo mundo pensa em 4 anos, que é o tempo de mandato da pessoa. Então, a gente perde muito a continuidade de políticas públicas, de obras, de infraestrutura, porque você não constrói uma rodovia em 2 anos, em 6 meses, né? Aqui as coisas levam tempo e isso, no meu ver, tá? Na minha opinião, na cabeça do político, ele quer inaugurar a obra que ele começou. Ele quer ter o nomezinho dele lá para mostrar que foi ele que fez aquilo. Então, isso falha um pouco na continuidade das coisas. Já na empresa privada, você não tem isso. Você não tem esse cenário. Você pode fazer um projeto onde você tenha ondas de entregas e que esse projeto dure 2, 3, 4 anos, sem problema. Independente da pessoa estar lá ou não. Ser demitido, trocou de posto. Independente. O projeto ele tem que continuar. Eu pelo menos, penso dessa forma e deixo a minha equipe dessa forma. Porque, por exemplo, nada garante que eu vou estar na empresa amanhã. Igual eu tive né, estava comentando com vocês aqui um pouco antes. Eu tive um problema de saúde e aí a empresa não pode parar porque o Flávio teve um problema de saúde. Então, as coisas têm que continuar, a vida segue, não adianta. E eu preparo a minha equipe para isso. Minha equipe ela tem muita autonomia quando eu não estou lá, para que eles possam dar andamento às coisas, aos projetos, às requisições, às demandas, todas que nós temos, que são infinitas. Mas eles têm até que as coisas se ajeitem e também tem um apoio, né, da gestão. Bom. Então, assim, eu estou muito... eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar na Motengil e que foi uma empresa que me ajudou muito durante esse período que eu tive um problema de saúde e que eles me apoiaram muito e me apoiam até hoje. Já que a gente falou muito sobre o processo de pessoas, vamos tocar nesse assunto agora de pessoas. Eu sei que você teve um problema muito sério de saúde. Eu acho importante a gente falar para as pessoas ouvirem, né? Sim. Como é que foi? Como é que foi para você, do dia para a noite, passar por um processo tão duro? Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa sua recuperação como pessoa, como trabalho, como Eu sempre fui preocupado com essas questões de saúde. E no final de 2024 eu fiz um check-up, estava tudo ok, geral, beleza. No meio de 2025 eu tive um AVC, no dia 25 de junho. Indo trabalhar, era 8 horas da manhã, 8h15, eu dirigindo, comecei a sentir uma dor de cabeça, a dor de cabeça foi piorando, disso até eu estar no CTI foi 45 minutos. Então, a minha foi uma sorte, entre aspas, vou falar assim, eu chegar na empresa e a empresa ter uma médica do trabalho lá dentro que pôde me atender e falar assim, não, você vai para o hospital agora. Porque em outras situações, às vezes, eu teria esperado um pouco mais, tomado um remédio para dor de cabeça, alguma coisa nesse sentido. E era uma coisa muito mais séria, que poderia ter deixado sequelas, né? Foi um AVC, um acidente vascular cerebral isquêmico, e que hoje os médicos denominam de criptogênico. A medicina tem um nome bonito para as coisas, né? Então, assim, principalmente quando eles não sabem a causa, o que causou, então eles dão o nome de criptogênico. Eu tive um acidente vascular cerebral. E sem sequelas, eu não tive sequela nenhuma. Então, assim, a empresa me apoiou, eu tive que ficar afastado durante 10, 15 dias. E ela me apoiou durante esse período todo, com o que eu precisei. E no retorno também, eu fiquei um tempo de home office, porque nosso trabalho é presencial. A gente não tem o
home office hoje, não, tem o híbrido. Né? A gente está indo para esse modelo, mas hoje é presencial. Mas eles me disponibilizaram todo o ferramental para que eu trabalhasse de casa e tivesse acompanhamento médico para isso. E foi por isso que eu sou muito grato à empresa. E nesse sentido, assim, eu tenho muito orgulho, né? Como eu falei, assim, de trabalhar na Motengil. Que bom. E como foi voltar para Flávio? Você toca sempre nas pessoas, né? Você toca sempre em pessoas, independente de TI, você sempre fala de pessoas. Então, eu imagino que você seja um cara também de pessoas. Sim. Como é que foi voltar e dizer assim, meu Deus, né? Eu tive um piripaque, a grosso modo falando. Tava dirigindo, do nada, tava tudo bem, dormi bem, acordei, podia ter morrido, podia não estar mais aqui. Podia. E estou aqui, sou grato pelo meu trabalho, sou grato pelo que eu faço. Dá um depoimento para as pessoas, assim, Flávio, nesse sentido. É isso que eu falei, é uma questão de gratidão mesmo, sabe? Assim, com a empresa e com as pessoas de lá. Eu tenho um relacionamento muito aberto com o meu superior, que é o CFO da empresa, eu respondo para ele. E tanto ele quanto o pessoal do Global, do que a gente chama, né, do Global, que é o pessoal da sede de Portugal, que cuida de todas as empresas no mundo, eles tiveram um entendimento e me apoiaram de todas as formas. Então, assim, acho que o sentimento que fica é esse de gratidão mesmo, sabe? E como foi voltar, foi muito bom, porque, querendo ou não, é um susto que a gente toma. E a gente poder retomar o nosso dia a dia, a nossa vida, né, assim, sem nenhum empecilho, é fantástico, assim. Parabéns pelo Motengil. Tivemos esse depoimento aqui maravilhoso do Flávio. Eu acho que isso não é para qualquer empresa, então eu deixo meus parabéns aqui, porque é bonito e é interessante ver que não é só conversa, né? Que as empresas se preocupam de fato, porque normalmente a gente vê o funcionário, não ouve tantos depoimentos assim. Então, parabéns para você por honrar a empresa que você trabalha e parabéns ao Motengil também. Marcelo, eu queria que você continuasse fazendo umas perguntas mais difíceis aqui para o Flávio. A gente está no hype ainda, né? Falando de dados um pouco, né? Na área da construção, a gente sabe que dados nas empresas geralmente estão espalhados, né? Estão em planilha, estão na cabeça das pessoas, estão no banco de dados muitas vezes desorganizado, né? Não existe um ambiente adequado. Na área de construção, o que você considera como dado inegociável? Ou seja, esse dado tem que estar organizado, esse dado tem que estar bem estabelecido, é isso que eu preciso para uma tomada de decisão. Qual que é o segredo aí que você encara de sucesso? Não, acho que... Quem sou eu para dar o segredo de sucesso na área de construção civil? Mas, assim, eu posso... Dentro do meu conhecimento, dentro da minha limitação, eu entendo que são... realmente, você tocou voltando um pouco, você tocou num assunto que é muito importante. Que eu brinco que planilha, Excel, é lindo. As pessoas fazem tudo que elas querem ali dentro. Mas agora, né, com o chat, do jeito faz que elas tudo pra faz gente. Tudo. Então, só que isso é o terror de todo mundo de tecnologia, por incrível que pareça. É bom para todas as áreas, só é ruim para a tecnologia. Por quê? Porque a informação passa a ser pessoal, ela deixa de ser corporativa. Em vez de você ter um processo definido, você tem um processo planilhado. E isso não é um processo definido, isso não é uma política. Então, os dados de planilhas, eles podem ser trabalhados tendenciosamente, dependendo do que você quer. Então, não é uma coisa muito assertiva quanto poderia ser um sistema onde você tem gestão de segurança, onde você tem uma gestão de log de acesso, onde você tem gestão de dados. Planilha é terra de ninguém, a verdade é essa. Então, assim, o que eu posso tirar de planilha, eu tiro. Mas o mundo ideal também é a gente trabalhar sem planilha, que é uma coisa que não existe, né? E voltando... Deixa eu voltar. Qual que é a pergunta? Eu falei de planilha. O que você consegue hoje organizar na construção que facilita o teu dia a dia? Como é que você tem ajudado o teu time, né, a melhorar esses dados? Você falou os indicadores, né? Isso. Bom, acho que são 2 indicadores que, para mim, são essenciais na área de construção. O primeiro é o acompanhamento da obra, planejado versus realizado. Esse
quanto mais assertivo você for nessa linha, você tem a linha do planejado, você tem a linha do que você está executando. Quanto mais essas linhas forem próximas, mais assertivo você está sendo de acordo com o seu orçamento, com o que você planejou, mais assertivo você vai ser com o que você previu lucrar ao final da obra, que é o resultado. Então, quando esse para mim é o principal indicador de obra, é o acompanhamento do planejado versus o executado. Agora, eu tive um gestor que foi presidente, né, da empresa, que eu admiro muito, e ele tratava de um assunto que assim, ele falava que vidas é um patrimônio, é um ativo da empresa e é inegociável. Segurança é inegociável. Então, um outro indicador que eu acho que é muito relevante são indicadores relacionados a recursos humanos, que são indicadores de índice de índice de absenteísmo, acidentes de trabalho, gestão de EPIs, gestão social, gestão ecológica, né? Assim, é o famoso ESG hoje. Então, assim, acho que todos esses indicadores de recursos humanos, por envolver pessoas, eles são relevantes para a empresa. E o principal indicador de obra, para mim, é o acompanhamento planejado versus executado. Eu já vi muita obra com isso desalinhado e que realmente a gente via que o prejuízo estava ali na nossa frente. E como a gente não fazia esse acompanhamento, não estou falando isso da Mota-Engil especificamente, eu trabalho já na construção civil já tem 10, 12 anos. Então, assim, em outras empresas que eu passei também. É um gargalo geral. É um gargalo geral, isso. Interessante. E ainda falando de construção, né? Quando a gente vê a parte de equipamentos, toda a parte de ativos da empresa, né? A gente nota que tem muitas tentativas de usar a tecnologia com IoT, com telemetria e outros tipos de tecnologias para melhorar a manutenção, para melhorar a governança desses equipamentos, para estruturar isso de uma forma adequada, né? O que você considera que a indústria 4.0 tem realmente sucesso? Quando que ela se torna sucesso e funciona de verdade nesse respeito? Eu acho que a indústria 4.0, ela vem para, como todos, ela vem para somar a uma tecnologia já existente. Então, onde que ela vai chegar? Na especificidade. Então, igual você falou, você tem um gargalo, que é uma gestão de ativos. Você tem um gargalo, que é ponto eletrônico. Você tem um gargalo, que é algum um indicador de segurança de trabalho, por exemplo. Estou falando aqui... Acidente. E esses indicadores, eles têm que estar... têm que ser acompanhados bem de perto, exatamente pela relevância que eles têm e a especificidade daquela parte do processo da empresa. Então, por exemplo, se você tem uma gestão de ativos, você quer fazer um acompanhamento de manutenção de pneus, de troca de pneus, isso pode trazer uma economia muito grande para a empresa, porque você tem um sistema dedicado para fazer essa gestão e essa manutenção, eles se pagam, são sistemas que se pagam. O ROI deles é muito óbvio, né? O retorno do investimento deles é muito prático, é muito óbvio, é muito claro, porque eles se pagam. Então, eu trabalhei numa empresa que fazia transformação digital, especificamente de gestão de ativos. Então, isso eu falo até com uma certa propriedade, que como que é feita a gestão de ativos? A pessoa pega uma planilha, de manhã cedo, a famosa planilha, e lá está falando o que ele tem que inspecionar durante o dia. E ele vai sai andando na empresa e vai fazendo as anotações de tudo que ele precisa fazer. Depois ele tem que voltar para a mesa, digitar tudo no sistema. Onde que a transformação digital entra aí? O cara faz isso num tablet. Ele trabalha offline, ele trabalha... E quando ele chegar na empresa, a hora que carregar aqui, que o sinal já tiver o sinal, já carrega automático. A pessoa não precisa ficar digitando. Ou seja, você ganha o tempo do planejamento da pessoa,
Você tem essa questão de que a pessoa não trabalha mais em planilha, ela já trabalha ali dentro de um sistema. Então, a transformação digital, a indústria 4.0, ela entra muito onde você tem ganhos de processos e pessoas. Para variar, estamos voltando nesse assunto. Mas é porque a indústria 4.0 ela é focada mais em especificidades, em coisas que são mais pontuais, em coisas que são mais... que tem um foco mais fino, um ajuste mais fino que você precisa fazer em algum processo que você tenha dentro da sua empresa. Um processo fino, ou alguma gestão de equipamentos, ou gestão de materiais, ou gestão de dados. Isso tudo você envolve transformação, indústria 4.0. Ótimo. Já que falamos de pessoas, falamos de dados, falamos de ativos, né, de IoT, basicamente, agora trazendo todo esse movimento, né, para a IA. Sim. Na construção, quando a IA se torna um grande aliado e quando que ela pode se tornar um grande risco, na tua opinião? Eu acho que a IA ela é um risco hoje, ainda. Apesar dela ser a realidade, ela não é mais um hype, não é mais... Hoje ela já é a realidade. Mas eu ainda acho que ela é um risco. Porque você... É um tipo de tecnologia que é muito disruptivo, é muito novo, é muito embrionário. E você não tem ainda como fazer a medição do sucesso daquele projeto. É muito difícil de você fazer isso. A não ser um cálculo de produtividade, onde você faz um cálculo de hora-homem ali, uma questão mais de aumento de produtividade e ganho de processo. Tirando isso, é muito difícil você mensurar quando que a IA está te trazendo um retorno mesmo. Você só vai... Um RP, vamos dar um exemplo aqui. Um projeto de RP. Você só vai ter o retorno do investimento que você fez em 2, 3, 4 anos. Sim. Você não vai ter em 6 meses. Em um projeto de IA, eu entendo que eles estão seguindo o mesmo caminho. Principalmente para as grandes empresas. Porque a IA... para o público, a IA é o prompt, né? Você vai lá e faz uma pergunta. Isso o Google faz. A IA é muito mais do que isso. A IA ela é automação, ela é produtividade, ela é qualidade. Só que eu acho que tem uma questão aí que você tem que fazer um dever de casa antes da IA. Que é, quando você compra um apartamento, você faz a obra antes de mudar. Então, você arruma o apartamento antes de você mudar. Você não muda e depois você vai fazer a obra. Né? Então, antes de você fazer a IA, eu acho que você tem que arrumar a sua casa. Porque a IA ela é baseada em dados. E se você não tiver dados de qualidade, não adianta você ter IA. Exatamente. Vai ser um desperdício que você vai fazer se você não tiver dados de qualidade. Então, a IA... Ela seria um segundo passo. O primeiro passo é você garantir que os dados que você tem para que aquela IA trabalhe, eles são de qualidade. Perfeito. Por isso que os dados, né, na Gartner, a McKinsey fala muito, né? Quem está aplicando IA, hoje projetos de IA no mercado, seja qual for, tem 3% de resultado. Sim. A maioria dos projetos caem por água abaixo, exatamente por isso. Não, eu tenho hoje um projeto desenhado de IA. Eu não consigo fazer por falta de gente capacitada. Porque é uma coisa muito embrionária. É um projeto que, se eu conseguisse trazer, é totalmente plausível, mas eu já procurei diversos parceiros e nenhum conseguiu. Isso que eu ia falar. E nenhum conseguiu Vamos fazer business nos atender ainda. Quem sabe vocês nos atendem. A gente pode conversar, claro. Hoje, a nossa software delivery praticamente tem 70% do projeto só IA. Em vários segmentos. E estamos bem felizes, né, com o que está acontecendo, o que está andando. Vamos conversar. Disruptivo, vamos conversar, claro. Gente, o nosso tempo está terminando. Foi muito bom falar disso, mas rápido. Você ficou nervoso no início, mas agora já está querendo ficar aqui mais 2 horas. Passou rápido. Aproveitando para comer um pastelzinho, fazendo jus à nossa empresa portuguesa. Temos aqui a nossa super parceira. As nossas, Mountain Dew também. Temos aqui um pastel da nossa parceira de Maria. Obrigada.
Espero que vocês tenham gostado do podcast, espero que vocês tenham gostado da conversa. Para mim foi super produtivo, já tenho aqui várias coisas anotadas. E daqui ainda vai fazer negócio, né, Marcelo? Não, vai ser para reunião de negócio. Né? Quem sabe. Muito Não, obrigada, foi ótimo. Flávio. Eu queria agradecer o convite mais uma vez de vocês, da Leonora, a participação, que acho que é importante não só para mim, como para a empresa, para a Motengil também. Acho que é uma vitrine, né? Para a gente poder falar, e um orgulho poder falar de uma empresa que a gente trabalha e tem orgulho e gosta de trabalhar nela. Então, foi muito bom falar tanto de tecnologia, que é um assunto que eu gosto né? Vivo isso no dia a dia, a gente vive isso no sangue. E poder falar também um pouco da minha vida pessoal, da empresa. Porque as pessoas se conectam com pessoas, né? Exatamente. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço.